O outono paulistano pintava o céu com tons de laranja e dourado, mas dentro da cobertura de Laura Morales, o mundo era monocromático. O apartamento, um santuário de luxo minimalista nos jardins, era mais uma galeria de arte do que um lar. Cada móvel de design, cada escultura caríssima, parecia posicionado para preencher um espaço físico, mas falhava em ocupar o imenso vazio existencial que ecoava em cada cômodo. Das janelas panorâmicas, a cidade pulsava com vida, um organismo vibrante de luzes e movimento. Mas para Laura, tudo parecia distante, silenciado por um vidro grosso e pela solidão que se tornara sua companheira mais constante. Aos 35 anos, como CEO da gigante rede de supermercados herdada da família, ela havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a sensação de pertencimento que observava com uma inveja secreta na vida das pessoas comuns lá embaixo. A única rotina que a conectava ao mundo real era a caminhada de fim de tarde com seu cão, um ritual sagrado que quebrava a monotonia de reuniões e planilhas. Naquele dia, vestindo um tailleur impecável que funcionava como armadura, Laura andava com sua postura rígida e controlada, a personificação do sucesso e da autossuficiência. O ar fresco da estação tocava seu rosto, mas não conseguia dissipar a névoa interna que a acompanhava. Seu caminho a levou, como sempre, pela calçada de um antigo casarão, cujas paredes históricas agora abrigavam um lar de adoção. O som de risadas e gritos infantis atravessava as grades de ferro, uma sinfonia de vida que contrastava brutalmente com o silêncio de seu apartamento e de sua alma. Era um mundo do qual ela se sentia irremediavelmente apartada, uma espectadora de uma felicidade que não sabia como alcançar. Enquanto a maioria das crianças corria em um caos alegre pelo pátio, seu olhar foi capturado por uma figura solitária. Sentado perto da grade, um menino pequeno, de talvez 7 anos, estava completamente absorto, desenhando formas na terra com um graveto. Seus cabelos escuros estavam um pouco bagunçados e seus olhos grandes e expressivos pareciam carregar uma seriedade que não pertencia à sua idade. Por um instante, o menino ergueu a cabeça e seus olhares se cruzaram. Laura esperou um gesto de súplica, um pedido, um olhar de tristeza que buscasse compaixão, mas não veio nada disso. O menino, Léo, apenas a encarou com uma curiosidade pura e, por um breve segundo, ofereceu um sorriso. Não era um sorriso largo ou barulhento, mas um gesto tímido, genuíno e desinteressado, antes de voltar sua atenção para o desenho no chão. Aquele sorriso simples, vindo de um mundo de perdas e ausências, atingiu Laura com a força de uma onda, quebrando o dique de emoções que ela construiu ao longo de anos. Ela parou abruptamente na calçada, o ar lhe faltando nos pulmões. Não era pena o que sentia. Era um reconhecimento súbito e avassalador de tudo o que lhe faltava. Aquele gesto desinteressado continha mais vida e verdade do que todas as suas conquistas materiais somadas. As lágrimas, que ela não se permitia chorar desde a adolescência, finalmente surgiram, quentes e incontroláveis, escorrendo por seu rosto maquiado. Não eram lágrimas de tristeza pelo menino, mas pela mulher poderosa e vazia que se via refletida na pureza daquele olhar. Ali, paralisada na calçada, a CEO implacável se desfez, compreendendo que sua maior falência não estava nos negócios, mas na vida. A decisão não foi um cálculo de lucros e perdas, como as que ela fazia diariamente em sua sala de reuniões. Foi um impulso visceral, uma força que a arrancou da paralisia na calçada e a guiou de volta ao seu apartamento silencioso. As chaves tremeram em suas mãos enquanto ela abria a porta, o som metálico ecoando no vazio. Ignorou o celular que piscava com mensagens urgentes do conselho diretor e foi direto para o telefone fixo, como se buscasse a solidez de um tempo mais simples.
com a voz ainda embargada pelas lágrimas que secavam em seu rosto, mas com uma firmeza que surpreendeu a si mesma, ela discou o número de seu advogado. Quando ele atendeu, as palavras saíram diretas, sem rodeios ou justificativas. Ricardo, sou eu. Preciso que você inicie um processo de adoção para mim. Imediatamente. Não me pergunte por quê. Apenas faça. O processo burocrático se revelou um labirinto de formulários, entrevistas e avaliações psicológicas, um universo completamente oposto ao seu mundo corporativo, onde sua palavra era lei. Uma assistente social chamada Marta, uma mulher de olhar perspicaz e perguntas diretas, tornou-se uma figura constante em sua vida. Ela visitava o apartamento de Laura, analisando cada canto com uma expressão neutra que a deixava desconcertada. As perguntas de Marta não eram sobre balanços financeiros ou estratégias de mercado, mas sobre sua infância, seus medos, suas motivações mais profundas. Laura, acostumada a controlar todas as narrativas, sentiu-se exposta e vulnerável. Cada resposta parecia inadequada. Cada hesitação era anotada em um caderno que parecia conter o poder de decidir seu destino e, mais importante, o de um menino que ela mal conhecia. As perguntas de Marta desenterraram fantasmas que Laura havia mantido trancados por décadas. Ela se lembrou dos jantares silenciosos de sua infância, da presença física de seus pais, que nunca se traduzia em conexão emocional. Eles eram gigantes dos negócios, arquitetos de um império, mas construtores falhos de um lar. O medo que a assombrava agora era cristalino, o de se tornar um espelho deles. Seria ela capaz de oferecer a uma criança o calor que nunca recebeu? Teria ela a capacidade de amar de forma incondicional? Ou seu amor seria apenas mais um item em sua longa lista de aquisições? A dúvida era um veneno lento, corroendo a confiança que ela projetava para o mundo. Pela primeira vez em sua vida, o sucesso parecia uma métrica inútil diante do desafio de ser simplesmente suficiente. Enquanto a burocracia avançava a passos lentos, Laura recebeu um arquivo detalhado sobre Léo. As páginas frias e impessoais contavam a história de uma tragédia, um acidente de carro em uma noite chuvosa que levara seus pais quando ele tinha apenas 4 anos. Havia poucas fotos, mas uma delas mostrava um menino sorridente no colo de um homem, segurando um pequeno carrinho de madeira. Aquele objeto, o relatório informava, era o único pertence que ele fazia questão de manter sempre por perto. Laura leu e releu cada linha, a dor daquelas palavras se misturando à sua própria solidão. A imagem do menino desenhando na terra com um graveto ganhou uma nova dimensão. Não era apenas uma criança solitária, era um sobrevivente, um pequeno ser que já havia enfrentado a perda em sua forma mais brutal e, ainda assim, encontrava uma forma de sorrir. O primeiro encontro supervisionado aconteceu em uma pequena sala no orfanato, com paredes coloridas que não conseguiam disfarçar o cheiro de desinfetante. Laura usava um de seus tailleurs mais discretos, mas ainda assim se sentia deslocada, uma peça de luxo em um quebra-cabeça de simplicidade. Léo entrou na sala acompanhado por uma cuidadora, seus olhos grandes a estudando com uma curiosidade cautelosa. Ele não falou muito, respondendo às perguntas dela com monossílabos. Laura, a mestre da negociação, sentiu-se completamente desarmada. Ela havia trazido um presente caro, um tablet de última geração, mas o menino mal olhou para o aparelho. Ele permaneceu sentado, com as mãos no colo, segurando firmemente o pequeno e desgastado carrinho de madeira, sua única âncora em um mar de incertezas. Foi o pequeno carrinho de madeira que finalmente quebrou o gelo. Vendo que seus esforços para impressioná-lo eram inúteis, Laura simplesmente se sentou no chão, a alguns metros dele, e apontou para o objeto. "Gostei do seu carro", ela disse, sua voz mais suave do que o habitual. Léo a olhou,
surpreso pela mudança de abordagem. Foi do meu pai, ele respondeu, quase num sussurro. Ele era mecânico. Pela primeira vez, ele ofereceu uma informação voluntária, uma pequena janela para seu mundo. Laura não forçou a conversa. Ela apenas assentiu e falou sobre como gostava de carros quando era criança. Naquele momento, sentada no chão frio de um orfanato, ela não era a CEO, mas apenas uma mulher tentando se conectar com um menino que guardava o mundo em um pedaço de madeira. A notícia de suas intenções vazou para seu círculo social e profissional, causando uma onda de choque e especulação. Em jantares de negócios e eventos de caridade, ela sentia os olhares e ouvia os sussurros. Alguns viam sua atitude como um capricho de uma mulher solitária, outros como uma jogada de marketing mal calculada. O conselho de diretores da empresa expressou preocupação formal sobre como a adoção de uma criança com histórico poderia afetar sua dedicação e a imagem da marca. A pressão era imensa, vindo de todos os lados, questionando suas motivações e sua capacidade. Cada crítica era como um pequeno corte, testando a força de uma decisão que já era, por si só, aterrorizante. Laura enfrentou a todos com a mesma fachada de aço de sempre, mas por dentro a armadura começava a rachar. O primeiro fim de semana de adaptação de Léo no apartamento de Laura foi um exercício de contrastes dolorosos. O menino, acostumado ao barulho constante e à companhia de outras crianças, parecia perdido no silêncio e na imensidão dos cômodos. Ele andava na ponta dos pés sobre o mármore polido, com medo de tocar nas esculturas ou de sujar os sofás brancos. Laura tentou preencher o silêncio com atividades, passeios e os melhores brinquedos que o dinheiro podia comprar, mas a conexão não acontecia. O apartamento, que para ela era um símbolo de conquista, para Léo parecia uma gaiola de ouro, fria e impessoal. O som mais alto naquele fim de semana não foi o de risadas, mas o do eco de seus passos em um espaço que ainda não podiam chamar de lar. A crise veio na primeira noite, rasgando o silêncio com um grito de pavor. Laura correu para o quarto de hóspedes e encontrou Léo sentado na cama, encharcado de suor, os olhos arregalados de terror por conta de um pesadelo. Ela, que comandava milhares de funcionários e resolvia crises multimilionárias com um telefonema, estava completamente paralisada. Não havia um protocolo para aquilo. Um manual de instruções para consertar uma alma quebrada. Tudo o que pôde fazer foi sentar-se ao lado dele e, hesitante, envolvê-lo em seus braços. Ele se encolheu por um instante e depois cedeu, chorando em seu ombro. Naquele abraço desajeitado, Laura sentiu o peso de sua própria inadequação. É por momentos assim que revelam a verdade por trás das armaduras que vestimos, que vale a pena continuar contando essas histórias. Se você se conecta com isso, se inscreva, pois é o seu apoio que nos dá força para seguir em frente. Na manhã seguinte, o silêncio era diferente. Não era mais um vazio, mas um espaço de reflexão. Após deixar Léo assistindo a desenhos na sala, Laura saiu e, pela primeira vez em anos, foi pessoalmente a uma loja de departamentos. Ela não enviou uma assistente. Caminhou pelos corredores, tocando em tecidos e olhando para objetos que nunca fizeram parte de seu universo. Comprou uma colcha de super-heróis, uma pequena luminária em formato de estrela para espantar a escuridão e um tapete colorido e macio para o chão do quarto. Ao voltar, começou a transformar o cômodo asséptico em um refúgio. Cada objeto que colocava no lugar era um pequeno passo para longe da mulher que era e um passo em direção à mãe que desesperadamente queria se tornar. Aos poucos, eles encontraram um ritmo. A conexão não foi construída sobre grandes gestos ou presentes caros, mas nos pequenos rituais do dia a dia. Laura começou a chegar mais cedo do escritório, trocando relatórios por livros de histórias infantis. Descobriu que Léo adorava desenhar
e passou horas sentada ao seu lado, rabiscando em folhas de papel, sem se importar com a falta de talento. Eles não falavam muito sobre o passado ou sobre o futuro. Apenas existiam no presente, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo silêncio, que agora se tornava confortável. O apartamento começou a mudar. Um desenho de um carro, feito por Léo, foi o primeiro item a ser fixado com um ímã na porta da geladeira de aço escovado, uma mancha de cor e vida em meio à perfeição monocromática. Mas o mundo exterior não desapareceu. Em sua última entrevista antes da decisão final, a assistente social, Marta, foi mais incisiva do que nunca. Ela expressou preocupação com o estilo de vida de Laura, com as longas horas de trabalho e o abismo social que separava seu mundo do de Léo. Amor não é o suficiente, sim, senhora. Morales, disse Marta, com uma seriedade que gelou o sangue de Laura. Uma criança precisa de tempo, de presença, de rotina. Você está preparada para sacrificar uma parte do seu império por ele? A pergunta ficou suspensa no ar. Um ultimato que forçava Laura a confrontar a escolha final. A guarda provisória estava chegando ao fim. E a decisão que definiria o futuro de ambos estava nas mãos de outras pessoas, baseada em relatórios, observações e na capacidade de Laura de provar que sua transformação era real. O evento de gala da empresa era um universo de cristal e sussurros. Um palco onde Laura sempre se movera com a precisão de uma bailarina experiente. Ela acreditava que, ao trazer Léo, estaria integrando-o ao seu mundo, mostrando-lhe o futuro que poderiam ter juntos. Mas para um menino de 7 anos, aquele salão opulento não era um sonho, mas um pesadelo sensorial. As luzes ofuscantes, as vozes altas de estranhos, os perfumes fortes e os olhares curiosos que o mediam de cima a baixo o encolhiam a cada segundo. Ele se agarrava à mão de Laura, mas sentia-se um pássaro pequeno em uma floresta de arranha-céus de metal. Cada sorriso forçado que recebia parecia uma máscara, e o brilho dos talheres de prata feria seus olhos. Ele não pertencia àquele lugar, e a percepção disso foi uma onda de pânico que o afogou lentamente. Em um momento de distração de Laura, que fora abordada por um membro do conselho, Léo soltou sua mão. O instinto de sobrevivência, afiado por anos de incerteza, falou mais alto que qualquer promessa de um futuro luxuoso. Ele não queria aquilo. Ele queria a terra sob seus pés, o som familiar de outras crianças, o conforto do conhecido. Ele simplesmente se virou e correu, deslizando por entre os vestidos longos e os sapatos caros, invisível para todos, exceto para a mulher cujo mundo acabara de desabar. O pânico que atingiu Laura foi primal. Uma onda de gelo que paralisou seu sangue. Ela abandonou a conversa no meio da frase e correu, o coração martelando contra as costelas. A busca desesperada pelo salão foi inútil. Ele havia sumido, e em seu desespero só havia um lugar para onde ele poderia ter ido. Ela o encontrou no mesmo lugar onde tudo havia começado, sob a luz fraca de um poste solitário, sentado do lado de fora da grade do orfanato. Ele não chorava, apenas desenhava formas na terra com seu graveto, recriando seu pequeno universo de segurança. O som do carro de Laura parando não o assustou. Ele apenas ergueu os olhos, e o mesmo olhar curioso e sério daquele primeiro dia a encontrou. Laura saiu do carro, o vestido de gala arrastando na calçada suja. Ela caminhou lentamente até ele, cada passo pesando 1 tonelada. A raiva que ela esperava sentir não existia. Havia apenas uma dor profunda e a constatação esmagadora de seu próprio fracasso. Ela havia tentado encaixá-lo em seu mundo, quando deveria ter aprendido a entrar no dele. Parada diante dele, ela não era mais a CEO, mas uma mulher aterrorizada pela possibilidade da perda. Em um gesto que desafiava toda a sua vida de controle e compostura, Laura tirou os sapatos de salto alto, deixando-os caírem com um baque surdo na calçada.
Ela se sentou no chão ao lado dele, o tecido caro de seu vestido sujando-se de poeira sem que ela se importasse. O silêncio entre eles era denso. Então, com a voz embargada, ela quebrou o escudo que usara por toda a vida, expondo a única verdade que importava. Eu também estou com medo, Léo. Ela confessou, olhando não para ele, mas para as linhas que ele desenhava. Eu tenho medo de não ser a mãe que você merece. É nessa honestidade que as conexões mais verdadeiras nascem, e é por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Se você também acredita no poder de se mostrar vulnerável, se inscreva, pois o seu apoio é o que nos permite continuar. Léo parou de desenhar. Ele virou a cabeça e a encarou, seus olhos grandes e expressivos buscando a verdade nas palavras dela. E ele a encontrou. Ele viu nela não a mulher rica e poderosa, mas alguém tão perdido e assustado quanto ele. Lentamente, ele se moveu, largando o graveto. Ele a abraçou, envolvendo seus braços pequenos em volta do pescoço dela com uma força surpreendente. Por um longo momento, eles ficaram ali, duas almas solitárias se encontrando na escuridão. Então, ele se afastou um pouco, olhou diretamente em seus olhos e, pela primeira vez, a palavra saiu de sua boca, um sussurro que redefiniu o universo de Laura. Mãe, a palavra, tão simples e tão carregada de significado, foi a resposta para todas as suas dúvidas. Naquele instante, a adoção deixou de ser um processo legal e se tornou um pacto de almas, selado na calçada de um orfanato. A tinta da caneta do juiz, ao deslizar sobre o papel timbrado, parecia um som trivial para o mundo, mas para Laura e Léo foi o decreto que realinhou universos. Não houve discursos emocionados ou lágrimas dramáticas na sala silenciosa do fórum. Houve apenas o peso de uma assinatura, finalizando um processo que começara com um sorriso através de uma grade. Léo, segurando a mão de Laura, não compreendia a complexidade legal daquele momento, mas sentia a mudança na atmosfera, a dissolução de uma incerteza que sempre o acompanhara como uma sombra. Laura, por sua vez, sentiu o nó em seu estômago, um companheiro de décadas, finalmente se desfazer. A sentença não era apenas um documento, era a permissão oficial para amar, para pertencer, para construir algo que nenhum balanço financeiro jamais poderia medir. Ao saírem do prédio, o sol do meio-dia os banhou, e pela primeira vez não parecia distante ou frio, mas um abraço caloroso de boas-vindas a uma vida nova. O apartamento monocromático nos jardins foi o primeiro a refletir a revolução interna de seus moradores. As esculturas de design e os móveis minimalistas agora dividiam espaço com uma fortaleza de almofadas na sala de estar e uma pista de carrinhos improvisada no corredor de mármore. O primeiro desenho de Léo, um carro colorido com rodas tortas, foi fixado com um ímã na porta da geladeira de aço escovado, tornando-se a obra de arte mais valiosa da casa. Laura reorganizou sua vida com a mesma eficiência que aplicava aos negócios. As reuniões que se estendiam pela noite foram substituídas por jantares onde a principal negociação era sobre comer ou não os vegetais. Ela aprendeu a buscar Léo na escola, a ouvir sobre seu dia, a entender o universo contido em cada rabisco e em cada história inventada. O silêncio opressor da cobertura foi preenchido por risadas, pelo som de desenhos animados e por uma felicidade simples e palpável. A transformação de Laura, no entanto, não se limitou às paredes de seu lar. A mulher que um dia viu um sistema falho de perto decidiu usar sua competência implacável para consertá-lo. Com seus próprios recursos e sua vasta rede de contatos, ela criou a Fundação Novo Olhar, um projeto ambicioso dedicado a modernizar a estrutura de lares de adoção e a oferecer suporte jurídico para acelerar processos burocráticos que deixavam tantas crianças esperando.
Ela não fez isso por publicidade ou para limpar sua imagem. Foi um ato silencioso de gratidão. Uma forma de garantir que outros Léos tivessem a chance de encontrar suas Lauras mais rapidamente. Sua liderança na empresa também mudou, tornando-se mais empática e humana, provando que era possível comandar um império e, ainda assim, entender que o maior ativo de qualquer organização são as pessoas e suas histórias. Em uma noite qualquer, anos depois, Laura e Léo estavam sentados juntos no sofá, olhando pela janela panorâmica as luzes de São Paulo que antes a isolavam. Agora, aquelas luzes não eram mais um lembrete de sua solidão, mas um cenário vibrante para a vida que construíram. Ele encostou a cabeça em seu ombro, já um menino mais velho, e apontou para uma estrela. Aquele momento, tão pequeno e tão imenso, era a prova final de que o verdadeiro sucesso não estava em conquistar o mundo, mas em encontrar o seu lugar nele. É por histórias como a deles, que nos lembram onde mora a verdadeira felicidade, que continuamos nossa jornada. Se este relato tocou seu coração, se inscreva no canal, pois é o seu apoio que nos permite continuar compartilhando a força que existe nos recomeços.